Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Nossa, ele tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor pra até diabo, até o inferno gelar. Ministro, eu E preciso, tá preso. infelizmente, eu preciso finalizar. Tá na cadeia. Eu preciso finalizar a conversa aqui com o E aí pessoal, Code Hack aqui. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu tinha mencionado o ministro da Educação em um dos vídeos? Pois é, coincidentemente, durante o processo de produção desse roteiro, que tá bem atrasado, diga-se de passagem, ele acabou dando uma homérica esfregada de saco na cara em toda a esquerdada do Morning Show, que resultou de uma maneira até bem engraçada na projeção da sua imagem, já que boa parte da população não sabia quem ele era. Mas agora, além de saberem da sua existência, eles sabem que o cara é realmente bom, fazendo por merecer esse vídeo que é meio que uma biografia e uma análise do seu trabalho e da importância dele. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo duas caras que jure de pé junto que nunca teve alinhamento com o governo do Bonoro, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Abraham Bragança Vasconcelos Van Traub, ou simplesmente Abraão vai lá e entra no Uber, nasceu em 21 de outubro de 1971. Tem formação acadêmica na área da economia e é professor. Ora, quem diria, um professor no Ministério da Educação? Já tá melhor do que 90% dos governos que a gente já teve. Até porque eu acho que o Poste nem é professor de verdade. Continuando, formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, que também é conhecida como o maior puleiro de frango da América Latina, foi indicado ao cargo depois da saída do Valles, que acabou saindo do ministério porque estava querendo agradar canhoto. Pois muito embora ele fosse bem qualificado e uma indicação direta do professor, esse é o tipo de erro que definitivamente não dá pra se perdoar. E uma vez que o Valles foi devidamente substituído, o nosso amigo Abe, eu não vou conseguir falar Abraham Von Traub sem me bananar o tempo todo, realiza um dos seus primeiros pronunciamentos girando o seu guarda-chuva, um guarda-chuva mesmo, não um fuzil, para falar sobre a gigantesca chuva de fake news que o Ministério da Educação vinha sofrido por conta da canhotada, já que a mentira é uma das muitas armas que esse pessoal tem. E quando eu vi isso, foi logicamente amor à primeira vista. Calma aí, Paulo Guedes, não é o que você tá pensando. Não, peraí, não vai embora. Droga. Continuando, ao fazer uma pesquisa sobre as suas entrevistas, eu consegui notar que, além de competente, ele de fato tem um compromisso com aquilo que é realmente importante, já que no seu discurso de posse ele já começa dando um zoão forte na Folha de São Paulo, o que na minha opinião é o dever de todo cidadão de bem, e como resposta lógica passou a ser odiado pela galera do pai ausente, ou seja, só saldo positivo até aqui, já que esse foi um dos motivos que acabou elegendo o Bonorinho, o compromisso com a verdade, a sinceridade e um talento natural forte pra zoar com a cara desse pessoal, mostram de fato que além da capacidade de administrar bem o ministério, o Abraham acaba tendo a mesma facilidade de comunicação e interação com o público que o Bonoro, o que na minha visão é algo muito positivo, já que ninguém mais quer saber de engravatadinho cheiroso. E eu explico pra vocês o porquê. Como dito no vídeo sobre a canhotada não conseguir fazer memes, durante muito tempo o discurso político foi sequestrado pelos inteligentinhos, que acabavam de uma forma ou de outra, limitando a forma de linguagem e até mesmo o acesso a tais informações para somente aqueles que pertenciam à sua patota. Dessa forma, toda vez que o ministro ou mesmo jornalista ia explicar alguma medida do governo, eles acabavam enchendo a conversa de farofa gourmet para que a população não entendesse no final das contas que eles estavam tomando no c... Só que com um discurso bonitinho, e utilizando-se dessa espécie de malabarismo retórico, a população literalmente ia perdendo o interesse pelo debate político, causando uma dolorosa morte do senso crítico por inanição, por assim dizer, já que tanto a linguagem quanto a abordagem não eram acessíveis para todo mundo. E eu vou explicar como isso foi engenhado mais pra frente no vídeo. Porque sim, existe uma ponte lógica bem clara entre uma estrutura educacional deficitária e o empobrecimento intelectual da população. Mas voltando ao assunto da acessibilidade da linguagem, o Abe, que eu classificaria como uma espécie de tiozão com pós-doutorado, conseguiu realmente estabelecer uma linha de comunicação tanto com a canhotada quanto com a população, que de fato é bem impressionante, porque eu já vi muito ministro e político poliglota, mas para entender a canhotada você tem que ser meio que o Doutor Dolittle. Para quem tem menos de 30 anos, é um filme sobre um cara que falava com animais. Já para falar com cidadão mais simples é só você utilizar do bom português e não ficar mentindo toda hora. Eu tô falando de você mesmo, Poste. Cara, porra do c...
Essa porra ainda foi ministro. E por falar em mentiras, vamos relembrar uma das lorotas mais cruéis inventadas para tentar desestabilizar o governo. Eu sei que vocês pedem para falar um pouco mais devagar, mas isso é difícil. O contingenciamento de parte do orçamento da educação foi escalonado propositalmente das formas mais erradas possíveis por praticamente toda a imprensa e entidades, objetivando principalmente passar a ideia de que o governo não ligava para investimentos na educação. E muito embora eu já tenha falado aqui que saúde e educação não são necessariamente direitos básicos ou fundamentais para o indivíduo, eu vou me ater somente às mentiras contadas e como elas foram de fato desmentidas. Para começar, o termo contingenciamento, que significa segurar uma verba por algum período de tempo até que as contas se equilibrem. Verba essa que já tinha sido provada não ser estritamente necessária, uma vez que uma análise de dados provou que tinha muito dinheiro sendo gastado com bobagem dentro das universidades públicas. Ora só quem diria. Mas como esse pessoal é sempre vitimista e covarde, acabavam por dizer que o dinheiro utilizado para todo tipo de oficina inútil e palestras subversivas seria utilizado para pagar coisas necessárias e importantes de fato. E eu definitivamente nem vou começar a falar de números aqui pelo simples fato de que seria uma gigantesca perda de tempo falar sobre porcentagem de orçamento para o pessoal que ficou calado vendo os cortes de verdades feitos no governo passado. Mesmo eu e você sabendo que, indiferente a quantas toneladas de dinheiro sejam investidos na educação, nada melhoraria se o método de fato continuasse sendo ruim, permitindo então que a gente chegue no ponto-chave desse vídeo. O que me chamou de fato a atenção quanto ao Abraham foi a persistência em tentar acabar com o método socioconstrutivista na nossa base educacional. E é claro, de fazer isso enquanto ele zoou um monte de gente. A metodologia socioconstrutivista, que foi criada por um canhoto chamado de Vygotsky e trazido para o Brasil pelo filho Paulo Freire, se baseia na ideia de que o conhecimento surge através das interações sociais entre os indivíduos, que não faz o menor sentido, já que o conhecimento tem que sair de algum lugar para ir para algum lugar. E com esse conceito de conhecimento retirado da bunda, se desconstrói a ideia do aprendizado baseado em estimulação e repetição, assim como também se desconstrói a ideia de respeito e hierarquia na sala de aula, que é fundamental não só para o desenvolvimento do conhecimento, como para a formação do caráter da própria pessoa. E como resultado de décadas e décadas de cultura que basicamente abomina o real conhecimento, tivemos uma degradação intelectual tão gigantesca, ao ponto em que a população comum afetada por isso se distanciou das artes, literatura e quase todo meio de erudição. O negócio ficou tão feio em certo momento que algumas pessoas, além de apreciarem a, entre aspas, arte moderna, entravam em gigantescas filas para ir pro show da Anitta. Ou seja, um dos motivos pelo jovem ser uma merda é de fato essa porcaria de metodologia. E o negócio tá feio até tal ponto que passou a existir uma certa classe de pessoas que abomina a biologia, baseando-se no seu analfabetismo funcional para apoiar todo tipo de atrocidade. Usando também o argumento de que, como não estamos mais na Idade Média, ações baseadas em moralidade podem e devem, na cabeça desse pessoal, serem contestadas, relativizando o conceito de certo e errado com base numa parada chamada apelo à temporalidade, tentando justificar um argumento pelo simples fato dele ter sido concebido depois da teoria vigente, sem a necessidade de apresentar uma lógica ou mesmo fundamento com a verdade. Então, agora que ficou entendido como foi que a gente chegou nesse abismo educacional, vamos analisar as soluções apresentadas para tentar diminuir o prejuízo. A primeira delas, e na minha opinião a que deixou o pessoal mais maluco, foi a possibilidade de estabelecer parcerias público-privadas entre as universidades e algumas empresas, formando uma ponte de financiamento de pesquisa que, veja só, poderia beneficiar ambos os lados. Embora a cultura canhota no Brasil estabeleça que você deve depender do Estado para tudo, colocando na cabeça dos alunos e professores desde cedo que o empresário é tipo um bandido que vai explorar eles. Muito embora eu nunca tenha visto um gulag feito por empresários. Por outro lado, como a gente consegue documentar no modelo americano ou de outros países desenvolvidos, esse tipo de parceria busca o financiamento parcial dos gastos da universidade em troca de mão de obra de estagiários e estudantes que serviriam para desenvolver e aprimorar os produtos das empresas citadas, possibilitando inclusive uma entrada no mercado de trabalho para o pessoal da Federal que corre disso como o diabo foge da cruz. Tá bom. Pra não ser injusto, essa última piada só se aplica ao pessoal de humanas. E como diria o bruxo, já que estão deixando a gente sonhar, em algum momento poderia ser adotado um sistema que está sendo utilizado no Japão, que busca extinguir ou pelo menos reduzir gradativamente o número de vagas dos cursos de humanas, buscando um real investimento nas áreas técnicas. Afinal de contas, mesmo tendo cursado humanas, até hoje eu não sei como é que um sociólogo faz para trabalhar na área dele. Mas como assim, Code Hack?
ter um concurso público! Olha, Pirilampa, eu não vou nem responder isso que você acabou de falar. Inclusive, eu desafio você que tá em casa a imaginar uma parceria pública ou privada que busque gerar desenvolvimento ou mesmo gerar emprego para o pessoal de humanas. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma empresa grande ou multinacional vender miçangas, então acho que não dá pra fazer. Mas continuando o assunto, uma forma bem interessante de restaurar a capacidade intelectual do brasileiro seria adotar um modelo baseado no Trivium. E por mais que não seja possível, já que o Trivium se trata de uma arte liberal, portanto necessita da própria vontade e empenho do indivíduo para que seja devidamente aplicada, não ia de fato ser tão eficiente para a educação pública como a gente pensa. Mas isso não significa que ele seja de alguma forma ineficiente. Na verdade, o Trivium se baseia em outro arquétipo educacional, buscando de fato a formação da intelectualidade e não só um mero preparo para o mercado de trabalho, já que através do ensinamento da lógica, da gramática e da retórica, forma-se uma base fundamentada ao invés de você entender um pouquinho de cada assunto em específico. E não é querendo puxar sardinha para o nosso lado não, mas o Trivium foi desenvolvido pela Igreja na época da Idade Média e ainda consegue ser muito superior às metodologias de educação moderna. Formação da cultura ocidental 1, canhotismo 0. Mas como é que a gente consegue fazer uma ligação entre o Abraham von Traub e o Trivium? Pode deixar que eu explico. Um dos objetivos do Trivium é possibilitar a abertura para uma linha de pensamento clara e reta, sem se perder em percalços argumentativos que poderiam confundir a cabeça de qualquer pessoa que foi criada no mundo moderno. E essas características são bem notáveis em seu discurso, já que ele quase sempre está falando em fortalecer as bases. Quando você tem uma base lógica e argumentativa bem estabelecida, você opera pelo modelo racional do Trivium, mesmo que você não tenha sido necessariamente educado sobre essa doutrina. Então, por mais que naquela entrevista da Jovem Pan ele tenha citado Piaget como uma espécie de modelo educacional, a gente consegue entender que, assim como o professor, ele tem uma fundamentação baseada na busca da verdade. E vocês não sabem a alegria que eu tenho ao dizer isso, porque eu realmente não me lembro de ninguém que ocupou esse cargo que tinha esse direcionamento moral correto. Na verdade, eu nem consigo lembrar de outros ministros da educação que falavam pelo menos do conceito básico de assimilação por estímulos positivos, que é o que a gente acaba vendo na prática com as ações do Abraham, já que além de muito bem-humorado, e quem teve de fato um bom professor na escola que conseguia te fazer rir para ajudar a decorar a matéria sabe o quanto isso é importante, a sua paciência e o carinho para explicar as coisas mesmo para quem não concorda com ele, mostram de fato que além de gostar do que ele faz, ele não encara o seu cargo necessariamente como um fardo. Na verdade, pela forma que ele faz chacota com a cara da canhotada, eu acho que esse emprego tá mais para bonificação, porque por mais que ele tenha que enfrentar diversos problemas nesse percurso, ver esse pessoal chorar o dia inteiro deve ser realmente muito bom. Então eu queria concluir isso aqui como uma espécie de recado pro Abe. Se você conseguir ver esse vídeo daqui, e eu sei que existe de fato essa possibilidade porque a gente tem alguns conhecidos em comum, entrar pra tropa do Vaporwave faria esse pessoal que não gosta do senhor ficar muito mais histérico. E uma vez que a população vê que esse pessoal tem o parafuso solto, se tornará absolutamente mais fácil mostrá-los o caminho correto. E aí, pessoal, fim do vídeo aqui. Peraí. Não vou embora não, porque tem coisa importante pra falar. Antes de terminar o vídeo, eu queria divulgar alguns podcasts e entrevistas que eu acabei aparecendo de uns dias pra cá. E como eu acabei vendo pelo Spotify que tem muita gente escutando o podcast, eu acho que vocês podem gostar desses outros podcasts também. Então vamos lá. Falei sobre o canal, algoritmos e como é que você poderia iniciar a sua saga no YouTube na entrevista com Mafinha Venom, do Porão da Mamãe. E também dei uma entrevista explicando o porquê do nome do canal e uma série de outras coisas para o pessoal do Simulacro Cast. E também tem o Codecast 5, que saiu antes de ontem, alguma coisa assim. Então vão lá no Spotify, dá uma escutada e compartilha com o pessoal. Fora isso, aqueles recados de sempre, o Camisetas Opressoras está dando um desconto de 10% para quem usa o cupom CODEHACK, e esse pessoal que está aparecendo aí nesses créditos são os apoiadores do canal. Sem eles, e sem você que pode me ajudar também, esse projeto não seria possível. Então é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até o final. Eu sou o CODEHACK e até a próxima. Abraham von Toraburu. Eu não vou conseguir falar esse negócio. Alô, como é que é o nome do ministro da Educação mesmo? Von o quê?